Esse livro demorou 6 anos para ser escrito. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Israel Santos, eu sou professor de filosofia e atualmente eu lancei o livro Esse Livro Não Vai Salvar Você. Bom, eu vou falar um pouco sobre a história desse livro. De fato, ele demorou 6 anos para ser escrito, tá? Eu comecei a escrever o livro em 2020, logo no início da pandemia, quando realmente, tipo assim, eu comecei a... Eu tinha acabado de finalizar o ensino médio em 2019, né? Em 2020 eu entrei no trabalho, na época, né? E comecei a me afastar dos meus amigos por conta das questões da pandemia, a gente começou a se afastar, acabou o ensino médio, enfim. E aconteceu que eu não tinha pessoas para conversar na época, tipo, tinha os meus pais, mas tipo, não eram as mesmas conversas, enfim. E com o tempo, né, eu acabei a desenvolver a escrita como forma de falar o que eu sinto, como o que eu penso. Às vezes eu escrevia algo e voltava atrás, né, para poder reler e mesmo até mesmo como se fosse uma outra pessoa para poder responder os textos que eu tinha escrito naquela época. E assim começou a surgir o hábito da escrita, o hábito de falar para mim mesmo, colocar para fora algumas ideias. Aí nessa época eu também comecei a me aprofundar na área da filosofia, porque no ensino médio eu tive 3 excelentes professores de filosofia, então isso facilitou bastante para mim também a questão da escrita, a questão também do conhecimento, enfim. E eu, no terceiro ano de 2019, né, do último ano do ensino médio, eu tive um professor de filosofia, o nome dele era Fábio, e ele falou bem assim: você que não tem condições de pagar uma faculdade e não quer entrar numa faculdade aleatória como administração, como quando a pessoa, geralmente, né, o que que acontece? Quando a pessoa não sabe o que fazer, ela entra em administração porque serve para várias áreas. Não é, com exceção daquelas pessoas que realmente querem fazer, né, obviamente. Mas enfim, ou se você tem mais condições, faz um bom curso de inglês, né? Ele falou assim: quem não tem condições e não quer entrar numa faculdade aleatória, comece a trabalhar, vai procurar algo para fazer, né, para se conhecer mesmo. E quem não sabe o que fazer, né, tipo, e tem condições, começa a fazer um curso de inglês, que vai ser extremamente útil lá no futuro. E eu não tinha condições, então eu fui trabalhar. E nessa época eu comecei a ter dinheiro, e justamente no ensino médio é o contrário: a gente tem tempo e não tem dinheiro, né? E já no trabalho, quando a gente começa a trabalhar, o quê? A gente tem dinheiro, mas não tem tempo e às vezes não tem nem pessoas para sair. E aconteceu o quê? Nessa época eu acabei tentando guardar dinheiro para fazer carteira e tudo. Porém, aconteceu que veio a pandemia. Logo em fevereiro ali entrou o lockdown, a gente já não podia sair e começou tudo aquilo. Aonde eu trabalhava não parou, né? Então a gente trabalhou com máscara, tudo, não podia parar ali o serviço. Então, assim, mesmo com as pessoas, mas tipo assim, não tinha conversa, não tinha muito contato, assim, a gente tava lá, mas não podia estar, não parecia que estava presente mesmo, sabe? E nisso eu comecei a desenvolver a escrita, comecei a escrever no caderno, tudo, enfim. Aí com o tempo, eu comecei a lembrar das minhas aulas de filosofia, e o primeiro filósofo que eu lembrei foi o Nietzsche. Então, assim, comecei a pensar sobre o Nietzsche, a pesquisar sobre filosofia, enfim. E acabei comprando alguns livros de filosofia. Os primeiros foram o H.E. Ciência, foi H.E. Ciência, Assim Falou Zaratustra, e a Genealogia da Moral, todos do Nietzsche. Aí depois eu comprei como que é? O Dilema do Porco Espinho, do Leandro Carnal, que é o historiador, né? Porém, ele também é uma pegada meio filosófica, então eu curti bastante o livro. E nisso eu comecei a ler, comecei a refletir sobre a vida, comecei a, né, pensar um pouco mais, a questionar mais algumas coisas. Eu comecei a questionar o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando também. E nisso eu comprei o notebook, né? Eu comprei o notebook que daí, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu comecei a escrever no notebook, né? Comecei a fazer os meus próprios ensaios, enfim. E nisso, com o tempo, fui me aprofundando ainda mais, né, na questão filosofia, na questão de pensar mais filosoficamente, né? Fui conhecendo outros autores, como Arthur Schopenhauer, e daí eu comprei o livro As Dores do Mundo. Esse livro aqui foi o quarto livro filosófico que eu comprei na época, né? E nisso comecei a ler, comecei a refletir mais. Daí eu comecei a assistir muito Rick and Morty, que inclusive é uma série que, apesar de ter a sua comédia, tem algumas questões bem filosóficas ali que eu acho bem interessante pra gente trazer pro dia a dia. E nisso continuei escrevendo, 2021 veio, comecei a desenvolver mais, só que de vez antes eu escrevia sobre coisas que eu estava sentindo. E depois, em 2021, eu comecei a escrever sobre a vida, sobre o que é filosofia, o que é religião, o que é Deus, sobre as minhas experiências, né? E também as minhas percepções com base nas minhas leituras. Aí nisso, comecei a escrever, comecei a fazer a terapia, e aí onde eu mais desenvolvi a escrita terapêutica, né? E continuei a desenvolver a escrita, continuei a fala, e nisso foi indo, e nesses 6 anos, de 2020 até hoje, né? Eu acabei
juntando todos esses textos, vocês vão ver que o meu livro ele é dividido em duas partes. Ensaios contemporâneos, que é a primeira parte que eu diria de 2020 até 2023. E depois de 2023 para cá vai ser a parte de fragmentos, fragmentos de passagem, que são experiências pessoais minhas, porém com um tom filosófico, né, para vocês. Também retirando todas as partes particulares minhas, mas assim, com experiências assim que deu para mostrar que a filosofia não é só uma questão de filosofar, uma questão de ideia, mas é uma questão também de... Ela tá presente na nossa vida, né? Que nem tem muito o estoicismo que tá muito em alta hoje, inclusive, né? O estoicismo fala muito sobre a questão de, tipo, a gente não pode controlar tudo, essas coisas nesse sentido. Enfim, não quero entrar no modo coach, porque hoje eu vejo que muitos coaches, né, abusam e usam dessa filosofia estoica para vender. E claro que eu vejo que ela não é para isso, ela pode ser usada para isso, como está sendo usada, né? Mas ela é mais uma questão particular nossa. E Nietzsche já vem e fala, assim, ele em Gaia Ciência fala sobre amor fati, sobre a questão que a nossa vida a gente tem que viver ela como se fosse reviver novamente. Então, tipo, vem a questão do niilismo e, enfim, até trato situações do niilismo no livro, né, para vocês. Então, assim, inclusive tem vários ensaios lá, niilismo ativo, tem o niilismo e a felicidade, o meu niilismo. Então, tipo assim, vocês vão ver que a palavra niilismo vai aparecer várias vezes ali, inclusive no início do livro também. Mas, enfim. Então, um pouco como eu escrevi o livro, o contexto dele foi esse. Foi realmente aquela procura de tentar responder, tentar colocar no papel e até mesmo entender questões existenciais que existiam na época que realmente levaram a minha vida, né? Levaram a minha vida, me levaram a chegar onde eu cheguei. E desde o ano passado para cá comecei a compilar esses textos, fazer as correções, ver o que poderia, o que não poderia ser publicado. Tem bastante coisa que não foi publicada, inclusive já guardei para um segundo livro para continuar, né, a escrita filosófica também. Mas eu acho que o livro ele nasceu desse contexto, nasce dessa história, dessas experiências diárias e cotidianas, né, que eu tive ao longo desses anos ali. Quando eu escrevia esses textos, eu era bem solitário, né, solitário assim. Eu sempre acreditei que tem a solidão, né, que a gente, como que eu vou dizer para vocês, tem a solidão que está cercada de pessoas, mas ao mesmo tempo a gente se sente solitário. E essa é a minha solidão. Tinha pessoas, mas eu ainda tinha questões particulares minhas que não eram respondidas, que eu não conseguia encontrar em conversa com outras pessoas, ou até mesmo não conseguia encontrar no mundo externo as respostas. E o livro que eu trago, ele mostra muito assim, tipo, como eu fui fazendo os questionamentos para chegar até onde eu queria chegar, até onde eu queria pensar e até mesmo falar sobre, porque o que acontece? Eu acho que o problema maior que a gente tem, tanto que o livro fala muito disso, e eu deixo muito claro que esse livro, tipo assim, ele não é pra confortar ninguém, não. Ele tem bastante perguntas, assim, perguntas bem provocadoras mesmo, porque é um livro que faz a pessoa questionar. A intenção, eu percebo que a filosofia entrou na minha vida dessa maneira. Começar a utilizar ela como questionamento das situações que eu vivia no meu dia a dia, das situações que eram impostas, né? Questões morais, sociais, enfim, que às vezes questões morais são colocadas sobre nós como correntes, como algemas, como um peso sobre as nossas costas, né? Porque, querendo ou não, ela serve como guia, serve como orientação para nós, para a sociedade, enfim, porém, a partir do momento que você começa a questionar, começa a falar, mas por quê? Como assim? Onde que isso tá na minha vida? Onde que isso tá comigo? Não tem sentido, não tá legal isso daqui. Aí que começa a entrar a questão da filosofia, né? Dá pra lembrar um pouco de Sócrates, né? Sócrates que fazia muitas perguntas, né? E no texto, nos meus textos, inclusive no livro ali, sempre vocês vão ver, é um texto geralmente finaliza com uma pergunta, aí vem uma resposta, então tipo assim, são questões existenciais que eu não me limitava à questão existencial. Eu nunca me limitei à situação existencial que eu vivia. Eu realmente quis dar um passo além, né? Que é o que? Questionar e tentar trazer uma nova perspectiva para aquilo que eu estava vivendo. Então por isso que o texto ele trabalha muitas questões assim que às vezes é tão diárias, é tão comuns, é tão assim, é tão vivências cotidianas assim que realmente acaba que a gente não questiona, a gente não pergunta, a gente não eu gosto muito do livro do Nietzsche que fala sobre o crepúsculo dos ídolos, né? Que tem que ter pés de barro. E eu acho muito
que é isso, a gente não questiona, a gente não fala assim, mas por que que o nosso presidente faz isso? Por que que o professor diz aquilo? Por que que aquela pessoa que eu atendi no atendimento ao cliente, né, falou isso? Tipo, tá, mas o que que você quer dizer com isso? O que que você quer falar sobre isso? Qual que é a tua ideia? Então, a partir do momento que a gente começa a trazer esses pensamentos, esses questionamentos, não como só para ficar no ceticismo, de questionar, 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 questionar. Não. Uma forma de questionar e dar um passo além, né? Então, o livro ele nasce, ele traz esse ar e realmente vem nessa época dessa solidão, que depois se tornou uma solitude, né? Onde eu comecei a me acostumar com tudo isso. Então, é um pouco também desse contexto, assim, que também está envolvido o livro ali. Esse livro, pra mim, ainda é algo um pouco estranho, para ser sincero, porque, como que eu vou dizer pra vocês, foi inesperado. Foi um trabalho que foi feito anteriormente, né? Foi uma seleção de textos, ao todo são 76 ensaios que foram colocados. Tem ensaios que davam 9 páginas, pra vocês terem uma noção. Teve ensaios que davam, tipo, 2 linhas, 3 linhas, enfim, teve ensaios que dava tipo um parágrafo e meio, coisas bem assim, realmente questões filosóficas, assim, tipo, que eu ia trazendo e ia escrevendo assim, de grosso. Tanto que assim, o texto eu tive que trabalhar bastante a correção dele, porque eu escrevi de uma forma muito grosseira às vezes, assim, uma forma muito simplória também, só que não dava pra deixar dessa forma, né? Eu tinha que deixar um pouco mais assim, um tom mais acessível para todos. Porém, esse livro significa para mim que uma exposição. É uma forma de me expor, uma forma de trazer ao mundo, né? Inclusive tem um texto que fala sobre isso, né? Que ele fala assim, será que existe uma filosofia que ainda não foi colocada nesse mundo sujo? Porque a gente traz para o mundo as coisas que são particulares nossas, né? E às vezes cai no mundo e acaba se sujando, ou às vezes não se suja, ou enfim, ou acaba sendo a sujeira que está no mundo, né? Então, assim, foi muito difícil pensar realmente se eu iria publicar ou não, tanto que para fazer a publicação foi um impulso. Eu montei tipo tudo em 2 dias assim, e fiz a publicação assim no impulso, porque se eu pensasse demais eu não ia colocar, porque fica aquela questão assim, e será que vão gostar? Fica aquelas questões assim de insegurança às vezes até, né? E também uma questão de vulnerabilidade, porque no capítulo 2 que fala sobre os fragmentos de passagem, de travessia, são particulares meus, são bem mais assim particulares, mas eu selecionei com cuidado porque justamente tem tons filosóficos, né? Então, assim, tudo isso tá exposto. Tá num livro que inclusive eu já pedi o meu, que como eu tô fazendo de forma pela Uniclap, né, que é questão de produção, pede para eles fazerem a produção, eu não vejo a hora de chegar ao físico, assim, para eu poder acreditar que ele existe fisicamente, né, não ficar só no mundo das ideias, mas enfim, então assim, é uma questão, tipo, ainda é algo estranho para mim, às vezes, que nem meus amigos falam assim, nossa, cara, você lançou um livro, e eu fico, pois é, tipo, eu não consigo, às vezes, reconhecer, não consigo entender isso, porque é uma questão, assim, que ainda é estranho pra mim, é uma questão que, tipo, ainda é uma coisa que eu tô processando tudo isso. A minha psicóloga falou assim, eu quero um autógrafo, eu fiquei pensando, cara, eu vou ter que colocar um autógrafo no livro agora. Então, assim, tipo, todo o processo de escrita, tudo isso, a postagem, todos esses momentos, assim, ainda é algo estranho pra mim, mas é algo que me motiva a continuar a escrever e me fortalece. E apesar de eu estar sendo exposto para vocês lerem, julgar, né? Ao mesmo tempo, eu penso assim, estou expondo as minhas ideias para mais pessoas, porque eu acredito que o livro não é para dar respostas. O livro não é para falar assim, você, leitor, vai entender quais são os caminhos da felicidade. Não, o livro não é nada disso. Tanto que o livro na verdade, termina até com uns questionamentos. O livro não tem respostas concretas. Ele traz as respostas, mas ao mesmo tempo quebra, sabe? Então o livro é mais para realmente colocar você para refletir. Inclusive, como eu comentei no início do vídeo, eu sou professor, né? Eu dou aulas pro ensino fundamental 1 e 2. E eu vejo que até nas crianças hoje em dia, e nos adultos principalmente, falta o pensamento crítico.
não um pensamento crítico assim, de ficar toda hora criticando tudo, mas falta o ato pensar, diria assim, porque as pessoas não pensam, os alunos, eu percebo alunos assim. A pergunta era, fiz uma atividade com eles assim, o que é filosofia? O aluno, professor, eu não entendi a pergunta. Eu falei assim, o que é filosofia? O que você entende de filosofia? O que você acha que é? Ah, eu acho que é isso, professor. Ah, então é isso que você acredita. Mas, tipo assim, uma pergunta simples, o que é filosofia? Claro, não vai ter uma resposta, né? E as crianças já têm filosofia na escola, então, tipo, até meio estranho receber uma resposta deles, assim, tipo, não entender a pergunta. Porque tem crianças, assim, que elas não pensam, tipo, não pensam, elas repetem comentários na sala de aula que são comentários de redes sociais. Então, tipo assim, não tem mais o desenvolvimento do pensar, né? Que eu diria até filosofar, né? Não tem mais esse desenvolvimento de raciocinar, perguntar, questionar e até mesmo, como diria, interpretar algumas questões, né? Então, assim, acaba sendo uma coisa triste, porque vai se tornam pessoas que aceitam argumentos de outras pessoas e repetem esses argumentos. O pior é isso, é repetir o argumento sem passar por uma validação interna tua. Então o livro ele não é para trazer respostas, ele traz, na verdade, muitas perguntas. Espero que algumas perguntas sejam perguntas que toquem os leitores, né? Que falem assim, cara, como eu nunca pensei sobre isso dessa forma, enfim. Porque como ele surgiu esse livro ele surge assim, tipo de um atrito, né? Ele surge de atrito de angústia, solidão, cotidiano, questões morais, sociais, é tipo um atrito mesmo, sabe? E eu lembro que tem alguns textos que eu tava andando na rua e pensando e falando onde que eu vou chegar e tipo ideias batendo, sabe? E às vezes lembro muito de Sócrates que ele queria parir o conhecimento, né? E realmente é muito difícil você expor e escrever isso. Então, às vezes aquele aglomerado de ideias, de coisas que estão em atrito ali saem. E hoje estão num papel físico, né? Estão num livro. Então, e o melhor de tudo é que está exposto para todos. Então eu diria que o livro tem esse significado para mim, sabe? De realmente me expor, de fazer perguntas para as pessoas, de fazer as pessoas pensarem, questionarem, e não para dar respostas. Não, o livro definitivamente não é para dar respostas, mas é para dar um pontapé para as pessoas se questionarem mais sobre a própria vida e também não ficarem na superfície, né, da nossa própria realidade. E então, assim, eu diria que seria um pouco sobre o livro ali. Então, para finalizar, né, eu primeiro agradeço você que assistiu o vídeo até aqui. E também no link, quer dizer, na descrição do vídeo do YouTube aqui, vai estar para vocês o link do livro. Tem duas formas. O e-book digital, eu particularmente prefiro o físico, tá? Tem o e-book, porque já é na hora para você, já fica disponível ali para ti, né, o arquivo para você ler e desfrutar de uma boa leitura filosófica e questionadora. E tem a opção da Winclap, que você vai comprar o livro, daí você vai esperar os 7 dias de produção e vai fazer a entrega para vocês, tá? Mas vai estar tudo aqui na descrição. E também convido vocês a me seguirem no Instagram, onde eu posto um pouco mais de frequência conteúdos, um pouco do meu dia a dia também, mais questões mais filosóficas, questões de professor também, enfim, eu posto ali no Instagram. Então fica o convite para vocês me seguirem nas redes sociais e também comprar o livro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Até a próxima, galera!